Você não vai acreditar no que está rolando nos bastidores do futebol brasileiro. Um verdadeiro terremoto está prestes a sacudir a região norte do país, mais precisamente Belém do Pará, e o epicentro desse tremor atende pelo nome de Luciano Heng. Isso mesmo, o bilionário conhecido por sua presença midiática intensa, suas opiniões contundentes e por ser o dono da Van está com um plano audacioso que promete mudar de patamar o cenário esportivo brasileiro. Segundo fontes próximas, que pediram para não serem identificadas, Heng teria feito uma proposta bilionária para adquirir o controle total do Paysandu Esporte Clube, um dos clubes mais tradicionais da região norte e com uma torcida apaixonada que lota o estádio da Curuzu em cada jogo importante. O rumor está ganhando corpo, e as conversas estariam bem mais avançadas do que se imaginava. A proposta não envolveria apenas dinheiro injetado no futebol, mas também um projeto gigantesco de reestruturação da marca Paysandu, incluindo novos centros de treinamento, estádio modernizado, parcerias internacionais e até um canal próprio de comunicação esportiva. A movimentação nos bastidores já chamou a atenção da imprensa local, e os torcedores estão divididos entre empolgação e receio. O que está por vir pode ser histórico. Imagine só o impacto que uma proposta desse nível pode causar num clube como o Paysandu, que apesar de sua tradição e títulos importantes, há anos luta para se firmar entre os grandes do futebol nacional. Luciano Heng, conhecido por sua visão empresarial agressiva e por transformar cada investimento seu em um espetáculo midiático, estaria disposto a colocar o Papão no mapa mundial do futebol. Sim, você ouviu certo, mundial. A ideia seria, segundo as informações preliminares, internacionalizar o clube com turnês fora do país, intercâmbio de jogadores com clubes estrangeiros que raramente vemos no futebol, as redes sociais e ações publicitárias em lojas da Van espalhadas por todo o país. Seria uma mudança radical de mentalidade e de estrutura, algo que pode gerar muito entusiasmo, mas também levanta uma série de dúvidas. Será que a essência do clube resistiria a esse tipo de revolução corporativa? O mais surpreendente em tudo isso é o timing. O Paysandu atualmente disputa a Série B do Campeonato Brasileiro e vem tentando se reestruturar financeiramente após anos de altos e baixos. Justamente nesse momento de instabilidade, aparece um bilionário com uma proposta que pode mudar tudo da noite pro dia. Fontes próximas ao clube confirmam que já houve reuniões discretas entre representantes da diretoria e emissários ligados diretamente ao empresário. E mais, especula-se que Luciano Heng teria colocado como condição para seguir com o negócio a total liberdade para nomear sua própria equipe de gestão, com profissionais vindos de fora do universo do futebol, mas com larga experiência em grandes corporações. Isso já acendeu o sinal de alerta entre torcedores e conselheiros do clube, que temem uma possível descaracterização da instituição. Afinal, o Paysandu é mais que um time de futebol, é símbolo de resistência e orgulho regional. E embora uma injeção bilionária seja tentadora, muitos questionam se o preço a pagar não será justamente a alma do clube. Mas e se funcionar? E se o Papão virar referência nacional de modernização no futebol? As reações da torcida não demoraram a surgir nas redes sociais. Enquanto alguns torcedores comemoram a possibilidade de ver o clube finalmente disputando grandes títulos novamente, outros estão completamente desconfiados das intenções de Heng. Alguns vídeos que circularam nas redes mostram torcedores nos arredores da Curuzu debatendo acaloradamente sobre o assunto, com direito a bandeiras erguidas e palavras de ordem contra a venda do clube. Do outro lado, há também quem vista literalmente a camisa verde da Van e diga que está pronto para ver o Paysandu brilhar até mesmo em competições como a Libertadores. A polarização é inevitável e reflete bem o perfil controverso do bilionário. Não é a primeira vez que ele se envolve em temas sensíveis e divide opiniões. O que está em jogo agora, no entanto, é mais do que uma simples transação comercial. Trata-se de um reposicionamento estratégico de um dos clubes mais carismáticos do Brasil e de uma jogada que pode abrir precedente para outros empresários seguirem o mesmo caminho. O futebol brasileiro estaria pronto para isso? Outra parte interessante desse possível acordo é a conexão emocional que Heng pretende estabelecer com a torcida. De acordo com fontes próximas ao empresário, ele teria planos de transformar a Curuzu num verdadeiro centro de entretenimento, com experiências imersivas para o torcedor, restaurantes temáticos, museus digitais e até shows em dias sem jogos.
A ideia é criar uma cultura de presença constante no estádio, algo que vai além do futebol. Isso soa muito moderno, quase como os grandes clubes europeus fazem. Mas será que a torcida tradicional vai comprar essa ideia? Existe uma diferença cultural gritante entre o modo como o torcedor europeu consome futebol e o torcedor paraense, que é visceral, passional, fiel até o fim, mas que tem uma relação muito mais de raiz com o clube. Transformar essa experiência em algo mais corporativo pode até atrair novos públicos e patrocinadores, mas também corre o risco de afastar os mais fiéis. O equilíbrio será fundamental se esse projeto realmente sair do papel. E Rende, pelo que tudo indica, não pretende fazer nada pequeno, a palavra de ordem seria transformação total. Dentro de campo, o reflexo de um investimento como esse seria imediato. Já se especula nos bastidores que alguns nomes de peso poderiam ser cogitados para reforçar o time já na próxima temporada. Jogadores experientes, alguns até com passagem por seleção brasileira, estariam sendo observados. A ideia seria formar um elenco competitivo suficiente para buscar o acesso imediato à Série A e, quem sabe, já disputar a Copa do Brasil com reais chances de título. O projeto também incluiria categorias de base de alto rendimento, com olheiros espalhados pelo norte e nordeste do país, formando um celeiro de talentos que poderia abastecer o time principal e ainda gerar lucros em futuras transferências. Tudo isso com estrutura de primeiro mundo, alimentação regrada, psicólogos, nutricionistas, acompanhamento escolar. É quase um centro de excelência. Mas é bom lembrar, prometer é fácil, realizar é outra história. Ainda mais no futebol brasileiro, onde já vimos muitos sonhos virarem pesadelos. Será que dessa vez será diferente? Do ponto de vista institucional, uma aquisição desse porte exigiria reformulações profundas no estatuto do clube, algo que não acontece sem resistência. Conselheiros já estariam se mobilizando para analisar a viabilidade jurídica da proposta e entender o impacto que ela teria na governança do Paysandu. Há cláusulas que impedem a transformação em clube-empresa sem aprovação em assembleia. O processo pode ser longo, burocrático e até conflituoso. Mas também pode ser revolucionário. Se aprovado, seria a primeira vez na história que um clube do norte brasileiro passaria a ter gestão empresarial com investimento bilionário. Isso colocaria o Paysandu num patamar inédito, sendo talvez o primeiro representante do futebol do povo a entrar de vez na era das grandes corporações. E nesse tabuleiro, Luciano Rende aparece como um jogador que não está apenas apostando, mas que quer dominar o jogo. A pergunta que fica é: será que os torcedores, a diretoria e os conselheiros estão preparados para abrir mão de parte do controle em troca de um sonho? A repercussão nacional já começa a dar sinais. Programas esportivos de São Paulo e do Rio de Janeiro estão de olho nesse boato, e colunistas esportivos começaram a soltar indiretas sobre a chegada de um grande nome do varejo no futebol do Norte. Mesmo sem citar nomes, fica claro que o alvo da especulação é Luciano Heng. E com isso, a pressão em cima da diretoria do Paysandu cresce. Se existe mesmo uma proposta concreta, e tudo indica que sim, o clube terá que tomar uma das decisões mais delicadas e complexas de sua trajetória centenária. Negar o projeto pode ser visto como um ato de resistência romântica, mas também pode ser lido como miopia diante de uma oportunidade histórica. Aceitar, por outro lado, é abrir mão de parte do controle e entrar numa era de futebol-negócio onde tudo será tratado com visão de lucro, resultado e marketing. A torcida, no meio disso tudo, quer saber: o que é melhor? Permanecer como está, com limitações evidentes, ou dar um salto de fé numa proposta que pode transformar tudo, para o bem ou para o mal. Nos bastidores políticos da cidade de Belém, o assunto já chegou aos corredores da prefeitura e do governo estadual. E não é à toa. Uma transformação no Paysandu desse porte teria impacto direto na economia local, na mobilização de torcedores, na geração de empregos e até no turismo. O estádio da Curuzu, por exemplo, passaria por uma modernização total, incluindo ampliação de capacidade, novos setores VIP, camarotes empresariais e até sistema de iluminação e som de padrão europeu. Tudo isso exigiria licitações, liberações ambientais e acordos com autoridades locais. E é aí que o apoio político começa a se tornar crucial. Heng, com sua experiência em grandes obras e projetos comerciais,
sabe que precisa da máquina pública como aliada. Por isso, especula-se que reuniões com figuras influentes da política paraense já aconteceram, e o tom dessas conversas teria sido extremamente positivo. A ideia de transformar o Paysandu em uma potência esportiva, com reflexos econômicos concretos, pode ser sedutora para qualquer político que deseje associar sua imagem a um projeto vitorioso e popular. É uma jogada de xadrez em várias camadas. E como será que a torcida do maior rival, o Remo, está reagindo a tudo isso? Não dá para negar que esse possível acordo já está provocando reações nos azulinos. Nas redes sociais, muitos torcedores do Remo ironizam a situação, dizendo que o Papão está à venda ou que virou franquia da Van. Mas por trás da provocação, existe também uma preocupação real. Porque se esse projeto sair do papel e o Paysandu de fato se transformar numa máquina de investimento, o equilíbrio histórico entre os dois gigantes do Pará pode ser quebrado. O Remo, apesar de sua força de torcida e tradição, não tem hoje o mesmo apelo midiático ou um investidor disposto a desembolsar cifras bilionárias. Isso pode gerar uma pressão inédita sobre os dirigentes azulinos, que talvez se vejam obrigados a buscar alternativas para manter o rival sob controle. Esse rumor de rengue no Papão pode, sem exagero, reconfigurar o próprio clássico Repará, transformando a rivalidade numa espécie de guerra entre um clube empresarial e um clube popular. Seria esse o novo capítulo da maior rivalidade do Norte? Além de todo o impacto esportivo e estrutural, há um elemento simbólico que merece atenção: a identidade cultural. O Paysandu é um clube com raízes profundas, cuja história se confunde com a própria cultura da região norte. Trazer um empresário do sul do país, com um estilo de gestão empresarial que nada tem a ver com o jeito tradicional de se fazer futebol no Pará, pode gerar choques profundos. Por mais que os investimentos tragam benefícios imediatos, será que o clube conseguirá manter sua essência? A camisa continuará sendo respeitada da mesma forma? Os ídolos locais terão espaço nesse novo projeto? Tudo isso está sendo debatido em fóruns de torcedores, grupos de WhatsApp e transmissões alternativas de torcedores influentes. Há quem diga que o projeto de Luciano Heng pode sim manter a alma do clube, desde que haja diálogo com a torcida e respeito à história. Mas há também quem veja tudo isso como um processo de gentrificação esportiva, onde a paixão do povo cede espaço a decisões de planilha e retorno sobre investimento. O conflito entre tradição e modernidade está armado. Por fim, há um fator psicológico em jogo. A torcida do Paysandu passou anos sofrendo, enfrentando dificuldades, derrotas, rebaixamentos e instabilidades. Ver, de repente, o clube envolvido em um rumor de proporções bilionárias, mexe com o emocional de qualquer apaixonado. As expectativas disparam. Os sonhos renascem. Mas ao mesmo tempo, vem o medo da frustração. E se for tudo fumaça? E se no fim nada se concretizar? E se tudo isso for apenas uma jogada de marketing do próprio Luciano Heng para testar o mercado e medir reações? O torcedor se vê num turbilhão de sentimentos. De um lado, o desejo de voltar a disputar grandes campeonatos, de ver o Paysandu vencer gigantes, levantar taças e atrair os olhares do mundo. Do outro, o receio de perder aquilo que faz o clube ser único, sua alma, sua identidade, sua ligação com o povo. O que está por vir ainda é incerto, mas uma coisa é clara: o Paysandu, gostando ou não, está no centro de um dos rumores mais impactantes da história recente do futebol brasileiro. E todo o país está de olho no que vai acontecer a seguir. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!